Êxodo capítulo 6, versículo 28, até Êxodo capítulo 7, versículo 7, assim que nos diz a palavra do Senhor. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de livramento. Saberão os egípcios, e eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos, e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Tem aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. Louvamos o teu santo nome, pois sabemos que temos esse privilégio de ouvir a tua voz nessa noite. Aleluia, Deus. Louvamos porque o Senhor preservou a tua palavra e é ela que nos instrui. Ela que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige e que nos educa em sua justiça, pois ela é inspirada pelo Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Edifica a Tua igreja, trabalha em nosso coração, nos conforme a Cristo. Que a glória de Cristo, ó Pai, seja vista em nossas vidas. Que vislumbremos a Tua glória e vivamos por ela de modo agradável. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando numa parte bem importante, uma divisão no livro de Êxodo. Desde o capítulo 1, nós temos acompanhado o desenvolvimento da história da redenção de Deus. E aqui nós encerramos a preparação para essa redenção. Nós vimos como o Senhor preservou a linhagem de Israel ao longo das gerações, como mesmo diante da opressão de Faraó, o rei do Egito, devido ao crescimento do povo de Israel, o Senhor mesmo assim abençoou e preservou os filhos de Israel, utilizou até mesmo as parteiras para a preservação do seu povo. Deus preservou Moisés, a quem Deus havia escolhido como instrumento para redimir o seu povo do Egito. Mesmo quando Moisés falhou, confiando em sua força, matou um egípcio, foi surpreendido nisso e fugiu do Egito, onde assim Deus estava conduzindo. É Deus que foi chamá-lo em Midian, que durante 2 capítulos nós vimos o Senhor chamando Moisés e Moisés se justificando, arrumando desculpas para não obedecer a Deus. Deus fez com que Moisés fosse para o Egito. E aí o Senhor falou diretamente a Faraó, e isso resultou em uma grande crise. Crises que temos acompanhado até aqui. O povo de Israel, devido ao crescimento da opressão, começou a murmurar e foi buscar a Faraó para ter alívio, e se frustrou com isso. Então o povo murmurou contra Moisés e Arão. Moisés orou, pedindo que o Senhor trouxesse respostas. Por que o Senhor me enviou? Por que me trouxe até aqui? E o Senhor faz promessas a Moisés. Declarou que livraria o seu povo do jugo do Egito. Era o Senhor que libertaria o seu povo. Quem seria o Deus deles? Ele seria o seu povo. É Ele quem os faria habitar na terra que prometeu. O Senhor, o Deus da aliança, cumpriria com a sua palavra. E de repente, nós vimos uma genealogia. Moisés havia dito: mas Senhor, como eu falarei? Se o seu povo não me ouve, quanto mais Faraó. E de repente uma genealogia aparece no texto de Êxodo. E vimos que o foco da genealogia, do texto que vem logo antes desse, era apontar para o mediador. O Senhor
providenciou ao longo de toda a história um mediador. Alguém que agiria em favor do seu povo. Se a desculpa de Moisés é que ele não sabia falar, o Senhor preparou que falasse por ele. E esses versículos, Êxodo capítulo 6, versículo 28, até Êxodo 7, versículo 7, são os versículos que resumem tudo que nós vimos até agora. Aqui se encerra a preparação. A partir de Êxodo 7, versículo 8, o Senhor irá de fato começar a dar sinais e libertar o seu povo do Egito. Até que ele preparou a história. Até aqui Moisés existiu, até aqui houve muita objeção, mas agora Deus de fato começará a impor as suas mãos sobre o Egito. Começará a agir nessa terra para libertar o seu povo de fato. Mas antes de nós virarmos dessa página e começarmos essa etapa da libertação de fato, nós precisamos concluir essa questão de crise, de conflitos. E a pergunta que o texto responde é: por que Deus permite o conflito? Por que o Senhor não começou de fato a libertar o povo uma vez? Por que somente agora? A partir da próxima pregação em Êxodo, a partir de Êxodo 7, versículo 8, porque apenas em Êxodo 7, versículo 8 em diante, Deus vai começar a libertar o seu povo. Por que Êxodo não começa logo com Deus agindo, libertando o seu povo? Porque é necessário 7 capítulos para que nós, finalmente, começássemos a parte da libertação do povo de Israel. O Senhor começa a responder essa questão primeiro, apontando que ele faz isso, Deus permite o conflito, para expor a própria fraqueza do homem. O homem é fraco. E Deus tem evidenciado isso ao longo de muitos capítulos. Nós vemos no versículo 28 que essa passagem ela retoma algo que já foi dito antes. Se olharmos aí para esses versículos 28 a 30, nós veremos um diálogo bem parecido com aquele que aparece ali nos versículos 10 a 13. É um diálogo bem semelhante. O Senhor dá uma ordem a Moisés. Moisés fala: mas Senhor, eu não sei falar. Não adianta me enviar. Essa questão já está fracassada, está fadada ao fracasso, porque eu não sou homem chamado para isso. Eu não sou ideal para isso. Mas ainda assim Deus insiste chamando a Moisés. Então, o que precisamos relembrar para concluir essa sessão de preparação? Primeiro, Deus fala a Moisés no versículo 29. Eu sou o Senhor. Quem é o Deus que está preparando e agirá na história para libertar o seu povo? É o Senhor. É o nome que aparece em Êxodo, revelando-se como Deus da aliança. Nos versículos anteriores, no começo do capítulo 6, o Senhor havia destacado isso a Moisés. Para Abraão, Isaac e Jacó, eu me revelei como o Senhor Todo-Poderoso, como Deus Todo-Poderoso. Mas para vocês, eu me fiz conhecer como o Senhor, Yahvé, como Deus da aliança. Quando eu enviei a você, Moisés, eu ordenei que você dissesse a Faraó que o eu sou te enviou. O Deus que é exatamente o que o seu povo precisava. O Deus que supriria o seu povo em tudo que fosse necessário. O Senhor está chamando Moisés novamente a confiar nele. O eu sou te enviou. Eu sou o Senhor. Eu sou. O Deus que envia você e que fez uma aliança e cumprirá essa aliança. Eu mantenho a minha intenção, Moisés, de cumprir a aliança que eu fiz. Aquilo que eu firmei, eu vou cumprir. Por isso, ele ordena a Moisés: diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Aqui está a missão de Moisés. Uma missão muito simples. Moisés não tem que ser um grande orador. Não tem que ser um homem sábio em palavras, que saiba comunicar e colocar muito bem as palavras de Faraó. O único dever de Moisés era dizer o que Deus dizia. Não deveria acrescentar nada à palavra de Deus. Não deveria reduzir nada por temor de que aquela mensagem chegasse mal colocada a Faraó. Ele não tinha espaço para a criatividade. Ele tinha apenas a missão de dizer o que Deus disse. Tudo o que eu digo, fala a Faraó, diz a Faraó, o rei do Egito. Mas Moisés, como tem feito ao longo de todos esses capítulos, arruma uma objeção.
Moisés agora não apela para o povo de Israel, que não havia escutado a ele. Ele fez isso lá no versículo de número 12, do capítulo 6. É ele quem fala que os filhos de Israel não têm ouvidos. Como, pois, me ouvirá Faraó? Se nem Israel me ouve, como me ouvirá? Mas agora Moisés aparentemente mudou um pouco o seu discurso. O foco dele não é mais Israel. Não é a rejeição de Israel à sua mensagem. É a sua própria incapacidade. Ele fala, Senhor, eu não falo bem. Eu não sei falar bem. Literalmente, seria como dizer assim, Senhor, eu sou um homem incircunciso de lábios. Irmãos, percebam a gravidade dessa confissão de liderança. Ele que havia ido para o Egito, e justamente por conta da incircuncisão de um de seus filhos, quase foi morto pelo Senhor, agora ousa dizer que ele é um homem incircunciso de lábios. Como se ele dissesse, Senhor, o Senhor quase me matou por conta dos meus filhos. Me manda uma vez. Eu não sou um mensageiro ideal. Eu não sou aquele homem que você precisa para essa missão. Você está chamando a pessoa errada. Eu não tenho lábios circuncidados. O meu falar não é agradável. Eu não sei me comunicar. Eu não posso cumprir a sua vontade. E ele fala isso diante do próprio Deus. E temos visto, irmãos, como essa recusa de Moisés ela é contínua. Nós lemos da própria liturgia isso. Moisés disse, Senhor, eu sou um homem pesado de língua, não sei falar bem. E qual é a resposta do Senhor? Moisés, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o cego, ou o que vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, Moisés, fala. Confia em mim. Mas Moisés continuou recusando obedecer ao Senhor. E o que nós vemos aqui, irmãos, não é algo surpreendente. Na verdade, nós observamos esse texto, é um reflexo da nossa própria condição diante de Deus. Talvez todos nós temos conhecimento considerável da palavra. O que Deus requer de nós? O que Deus deseja que você faça, meu irmão? Eu acho difícil você não ter pensado em nada. Você certamente pensou em alguma coisa. Você sabe exatamente o que Deus quer de você. E a questão é por que você não tem feito isso? Qual a sua justificativa? O que o tem impedido de cumprir com aquilo que você sabe que Deus quer que você faça? Quantas vezes, quantas pregações você não ouviu sobre a necessidade do perdão? Deus quer que você esteja pronto a perdoar. Mas a história é uma história de recusa do perdão. Mantém conflitos a longos anos, porque você sabe que Deus quer que você perdoe. Mas você sempre arruma um motivo para não fazê-lo. Você sempre acha uma solução para não ajustar a situação. Talvez você esteja vendo o seu casamento cada vez mais distante, cada vez mais frágil, fraco. E você sabe que o Senhor deseja que você busque restauração. Que você converse com o seu cônjuge, coloque as coisas em ordem, restabeleça essa união, mas o que você faz? Você não quer dar um braço torcido? Você prefere continuar lutando contra a vontade de Deus? Vai ver até onde vai suportar. Você reconhece pela palavra que Deus o chamou para a santificação, mas continua brincando com o pecado. Continua achando que pode confessar diante do Senhor. Vem a escola dominical, escuta sobre os mandamentos de Deus, mas continua com o coração endurecido. Dizendo, Senhor, eu não sou a pessoa certa para isso. Não adianta me exigir nada, eu não sou apto para isso. Irmãos, o que o Senhor faz com Moisés é isso. Moisés, é exatamente esse o ponto. Você é fraco. Você não dá conta. A missão não é sobre você, Moisés. O que importa para Faraó não é a sua eloquência, não é a sua habilidade. Não é porque você era um antigo príncipe do Egito que fugiu para Midian e que agora volta dando ordens. Não é isso, Moisés, que importa. É que eu sou o Senhor. Eu estou te chamando para falar aquilo que eu ordenei que você fale. Faça aquilo que eu mando. Não tente justificar, não tente argumentar. Não há aqui espaço para negociação, Moisés. Vá e faça aquilo que eu mando. Irmãos, nós muitas vezes tendemos a buscar lutar com Deus. A tentar achar uma solução mais confortável.
Tentamos adaptar a vontade do Senhor, a sua lei, as suas ordens, aquilo que nós queremos ou não queremos fazer. E isso não é algo que faz a diferença na nossa vida. Nós muitas vezes julgamos os outros pelos pecados que nós não cometemos. Nossa própria conduta em relacionamento com os irmãos, ela tem que ser pautada por uma vida de justificativas. Eu notaram muitas vezes nosso pecado parece tão aceitável, tão tolerável, mas o pecado do irmão parece gritante. E nós estamos prontos a repreendê-lo por aquilo que ele faz de errado, mas nós não fazemos aquilo. Isso também é justificativa. Isso manifesta quanto nós somos fracos, nós buscamos a todo custo sermos aceitos por Deus. Não buscando santificação. Não buscando ser moldados à vontade dele. Mas conformando Deus à nossa vontade. Eliminando os mandamentos que a gente não quer que sejam mandamentos. E sendo firmes com os mandamentos que a gente quer que sejam mandamentos porque eles são aprovados. Se o Senhor ordena que você não seja adúltero, que bom, esse mandamento é mais importante, porque eu sou muito fiel à minha esposa. Mas mentira já é uma coisa que eu posso tolerar. Isso talvez eu faça, então é melhor que não seja tão grave. Irmãos, o nosso Deus é o Deus da aliança. É o Deus que se revela na sua palavra, que nos chama para um relacionamento. Essa é a história de Israel. É isso que o Senhor tem feito em todo o livro de Êxodo. Ele tem que se revelar ao seu povo. Ele se dá a conhecer como Deus que cumprirá aquilo que ele ordenou, que ele prometeu. Não porque Moisés era um bom orador. Não porque Moisés, preservado no rio Nilo, feito príncipe do Egito. Não porque Moisés tivesse alguma virtude, mas simplesmente porque ele era enviado pelo Senhor. Não era a força de Moisés que importava, era a força do próprio Deus. Irmãos, isso é algo que é necessário para a nossa vida. Deus tem ordens a nós. Ele traz mandamentos a nós. Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. Deus nos chamou para ensinar nossos filhos na palavra. Deus nos chamou para homens pastorearem os seus lares, serem os cabeças como Cristo. Chamou mulheres para serem submissas aos maridos, como a igreja submissa a Cristo, servindo como auxiliadoras idôneas. Todos nós temos deveres, filhos, crianças, são chamados a obedecer e honrar os pais. É isso que Deus quer que nós façamos. E como nós podemos fazer isso? Não é pela nossa força. Não é pela nossa capacidade. Afinal de contas, assim como Moisés, nós somos fracos. Mas nós podemos fazer isso por conta da graça que é em Cristo. É somente em Cristo. Naquele que também foi chamado pelo Senhor para uma grande missão. Mas em que nenhum momento eu vou dizer, Senhor, envia outro e não a mim. Em nenhum momento ele recusou a sua missão, pelo contrário. É ele que declarou, Senhor, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Envia-me a mim, Senhor. Aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. É para isso que eu me preparei. É para isso que o Senhor me estabeleceu como mediador do seu povo. É para cumprir a sua vontade. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu desejo, Senhor, é que o seu povo esteja onde eu estou. É Ele que comunica aos discípulos como nós, dizendo, eu vou para preparar morada a vocês, para que onde eu esteja, onde estiver, vocês também estejam. Eu voltarei para buscá-los. Nós não temos um mediador medroso, fraco, frágil como Moisés. Nós temos alguém superior a Moisés. E aqui está nosso grande refrigério. Aquilo que a fé judaica nunca pôde oferecer. Nós temos em Cristo, no enviado de Deus. Naquele que é bendito entre todos os homens, que é glorificado nos céus, que é exaltado para todo sempre, a que nós servimos e pertencemos. É somente olhando para Cristo, irmãos. E a nossa própria salvação reflete isso. Irmãos, se nós precisássemos fazer algo para sermos salvos, nós primeiro seríamos condenados. Não haveria nada que pudéssemos fazer. A salvação só é possível
Nós só podemos ter a alegria de cantarmos a nossa salvação como fizemos hoje nesse culto, porque a graça do Senhor age no nosso coração. Até mesmo a fé que o Senhor requer de nós é impossível de ser praticada por nós. É somente quando nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores é que nós encontramos nele o perdão e a graça, é aí que nos consegue fé. Como lemos em Romanos capítulo 5, o nosso Deus prova o seu amor por ter Cristo dado sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós nem podíamos buscá-lo, Ele mesmo nos amou e se entregou por nós, nos perdoando os pecados. E é por Ele que vivemos, é nele que encontramos a força para cumprirmos o que Deus requer de nós. Essa era a falha de Moisés. Confiar em si mesmo. Achar que havia nele alguma condição de fazer a vontade de Deus. Achar que a sua falta de habilidade impedia a ação de Deus. Meu irmão, nós somos fracos. A missão do Senhor não depende de nós. Se essa igreja precisasse do pastor Caio para cumprir a vontade do Senhor, estava perdida. Ela não depende do pastor Caio, não depende do presbítero Clécio, do presbítero Amós. Não depende de homens fracos e frágeis como nós. Pois o grande cabeça da igreja não sou eu, não é o conselho, é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem trabalha no coração de cada crente aqui presente. É Ele quem é poderoso para mudar o nosso coração e nos fortalecer cada dia mais. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, é somente o Senhor quem faz todas as coisas. Glória a Deus. Pois ninguém pode deter a sua mão, nem questionar o que o Senhor está fazendo. É Ele quem é poderoso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, o Senhor permite esses conflitos, permitiu muitos conflitos. Por quê? Para mostrar que o homem é fraco. Que não é a habilidade dele. Não é a capacidade do homem. Não seria a eloquência de Moisés, não seria o poder de Arão, não seria a bondade de Faraó, mas seria o Senhor quem libertaria o seu povo. Mas agora o Senhor apresenta um outro motivo para esses conflitos. O Senhor permitiria conflitos para manifestar o seu juízo. Deus é um Deus bondoso. Apesar da fraqueza de Moisés, Ele manifesta a sua graça. Mas agora nós vemos Deus que manifesta juízo. Versículo 1 do capítulo 7. Deus não apresenta nenhum tipo de resposta direta a Moisés. Na verdade, Ele fala aquilo que ele já havia falado antes. Eu te constituí, vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será teu profeta. Moisés, não use mais a desculpa de você não sabe falar. Eu já te coloquei sobre Faraó como Deus e teu irmão, Arão, como profeta. E essa ilustração que o Senhor traz é relevante para o próprio contexto aqui do Egito. O que era o Faraó? O Faraó era o próprio Deus em pessoa. O Faraó era a representação das divindades do Egito, de Ra, de Horus. Era o próprio Deus entre os homens. A presença de Faraó emanava autoridade e poder para os egípcios. Mas agora, surge diante dele alguém que o Senhor mesmo estabeleceu como Deus sobre Faraó. Você, Moisés, será Deus sobre aquela aparente divindade deles. Se eles pensam que os deuses deles estão presentes diante deles, agora você será o meu reflexo diante daquela falsa divindade, diante daquele Deus fraco e frágil, como eu mostrarei ao longo de toda a história. As pragas, nós veremos, evidenciavam justamente o confronto de Deus com as divindades do Egito, com aqueles falsos deuses. E Moisés seria justamente a manifestação de como o Senhor, Yahvé, Deus da aliança, era Deus diante daquele falso Deus Faraó. E além disso, Arão seria profeta. Se Faraó tinha os seus oradores, os seus porta-vozes, Moisés, sendo uma representação do próprio Deus, também contaria como porta-voz. Haveria alguém que falaria por meio de Moisés. E Arão seria comissionado para isso. Moisés falará o que o Senhor ordenar. É o que fala o versículo 2. E Arão falará a Faraó
para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Você, Moisés, fala o que eu ordenar. E Arão ordenará que Faraó liberte o meu povo. Há aqui um conjunto de ações para que o povo saia dali. E parece aqui tudo perfeito, meus irmãos, mas na verdade, o versículo 13 evidencia que Deus tinha uma outra ação nisso. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas ossos do meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Você será como Deus. Arão será o seu profeta. Você falará o que eu disser. Arão dirá para meu povo sair do Egito. Mas eu endureceria o coração de Faraó. Faraó não vos ouvirá. Não se surpreendam com a dureza de Faraó. Não se surpreendam com a recusa de Faraó. É intencional. Eu endurecerei o coração de Faraó. E aqui, irmãos, surge uma das questões mais complicadas quando lemos isso. Como nós podemos lidar com Deus que endurece o coração de um homem? Seria Deus justo ao endurecer o coração de Faraó? Será que Deus estava passando do ponto em sua soberania ao fazer Faraó um homem endurecido? Mas o próprio livro de Êxodo não vê nenhum problema nisso. Na verdade, entre as pragas ali, ora nós vemos texto dizendo assim, o Senhor endureceu o Faraó. Ora nós vemos texto dizendo assim, Faraó endureceu o seu coração. A bem da verdade é que Deus agia efetivamente. Porque o coração de Faraó era duro. Era duro porque o próprio Deus não convencia Faraó, não queria mudar seu coração, não queria amolecê-lo. Mas era duro porque o próprio Faraó tinha um coração endurecido. Irmãos, nós temos corações endurecidos. Essa é a condição natural de todo homem. O esperado para todo homem é um coração endurecido. Afinal de contas, Moisés, que todos concordamos que era um servo do Senhor, tem feito o que até agora? Endurecido o coração. Ao lado de justificativas, motivos para não cumprir a vontade de Deus. Por que nos surpreendemos com Deus dizendo que endureceria o coração de Faraó? Deus agia efetivamente. Mas isso é manifestado pela própria disposição de Deus de não endurecer a Faraó, de não dar a Faraó arrependimento, não permitir que Faraó o buscasse. Se a salvação, como já falamos, é uma obra do Senhor, o que é um coração que o Senhor não quer salvar? É um coração endurecido. Essa era a condição de Faraó. É o próprio apóstolo Paulo que interpreta esse texto dizendo: para isto mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Como veremos, o propósito de Deus em endurecer Faraó era revelar a sua glória às nações. Era ser reconhecido como Deus poderoso. Deus endureceu o Faraó. Irmãos, isso nos ensina uma outra lição importante do tempo em que vivemos. O Senhor, irmãos, Ele realiza os seus propósitos diante da oposição. Nós muitas vezes achamos que talvez a oposição seja algo bom. E realmente é desagradável vivermos em oposição. Não é fácil vivermos em contextos em que a perseguição é evangélica, em que a fé cristã é zombada, em que ser um crente não é visto com bons olhos. É difícil. Mas o Senhor continua realizando o seu propósito. Nada disso foge do controle de nosso Deus. O nosso Deus continua governando. E Deus muitas vezes permite oposições para mostrar sua justiça. O mundo em que vivemos é injusto. Não tem Deus. O homem natural, ele não se dispõe a fazer a vontade de Deus. E por que Deus permite que homens fiquem com o coração endurecido? Por que o Senhor às vezes coloca governantes sobre nós com o coração duro, que rejeita o Senhor, que permanece na maldade, que só busca os seus próprios interesses? Por que Deus permite que governos maus prevaleçam por um tempo?
É para mostrar o seu juízo. Irmãos, pensem comigo um pouco. Qual seria o contexto de maior alegria? Se Deus simplesmente agisse no Egito, libertasse o seu povo, e o povo saísse, certamente haveria grande alegria. Mas pensem na alegria de Israel. Após anos sofrendo no Egito, sendo perseguidos, seus filhos, alguns sendo mortos, por serem simplesmente hebreus, a opressão aumentando, a escravidão intensificando, sendo impedidos até mesmo de terem palha, tendo eles mesmos que colherem palha e fazer tijolos como faziam anteriormente. Vendo o faraó rejeitando a ordem do Senhor, praga após praga, e ainda assim confiando no Senhor. Vendo que saíram do Egito, mas o faraó vinha logo atrás, temendo diante do Mar Vermelho. Mas vendo o próprio Deus abrir as águas do mar, permitir que passassem a pés enxutos e fechando o mar com o faraó e todo o seu exército, onde é mais alegria? É por isso que Deus permite a oposição. É para manifestar o seu poder. É para sabermos que Ele é justo. E que Ele não falha sua justiça. Ele permite os maus para manifestar que Ele é justo. Para mostrar que nenhum pecado passa impune. Para evidenciar que Ele tem controle de toda a história. Que o mal não prevalece em nenhum cenário. Quando nós pensamos que tudo está fracassado, que não há mais saída, nosso Deus manifesta a justiça. Ele continua operando na história. E nós somos chamados a confiar nele e descansar nele. Pois a própria cruz evidencia isso. Seria possível que houvesse esperança após ver o próprio Cristo crucificado? Qual foi a reação dos discípulos? Foi de temor e terror. Qual foi a reação dos discípulos de Emaús quando voltavam para a sua vila? Era de frustração. Para eles parecia que estava acabado. Quando o próprio Jesus ressurreto questiona qual era o motivo dos discípulos, respondem: você não sabe o que aconteceu? Que havia um poderoso em palavras e obras, ele foi morto. Já não há mais esperança. Mas a cruz evidenciava não o fracasso, mas o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo. A cruz é evidência, irmãos, de que o mal não prevalecerá. De que por mais que nós soframos com governos maus, com homens maus, por mais que enfrentemos aflições e lutas, no final das contas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E em Cristo nós temos a certeza de que nada nesse mundo poderá nos separar dele. De que estamos eternamente ligados a ele. E que temos esperança certa, certeza de que nós alcançaremos a glória eterna. De novo, não por conta do nosso desempenho, mas por conta da obra de Cristo. Pelo desempenho de Cristo para aquilo que Ele fez por nós. Nós, irmãos, sabemos que Deus permite conflitos. Nos permite para manifestar o seu juízo. O Senhor permite para fazer justiça na terra. Então, vemos, o Senhor permite conflitos. Permite por quê? Para mostrar que os homens são fracos. Para manifestar a sua justiça. E por fim, Deus permite conflitos para revelar a sua glória. Para ser glorificado entre os povos. Após eu dizer que Ele fará sinais de maravilhas, após o perecimento de Faraó, Ele proclama no versículo 5: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando estenderem eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aqui está o propósito final do Senhor. Por que o Senhor permite conflitos? Para a glória dele. Qual o fim de todas as coisas? É revelar a glória de Deus. Deus será glorificado. Deus tem preparado toda essa história de redenção para ser glorificado. Para revelar o seu triunfo e a sua glória. Irmãos, percebam a maneira com que ele fala do seu povo. No versículo 4 ele fala que fará sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito. Com grandes manifestações,
e de julgamento. Quem era o povo de Israel? Qual era a condição de Israel nesse cenário que o Senhor fala a Moisés? Era um povo escravo, oprimido, que aguentava açoites severas, noite e dia, que não tinha mais palha para produzir tijolos, ainda que fossem cobrados a mesma quantidade. Mas como o Senhor viu o seu povo? Como o Senhor fala da redenção do seu povo? Ele não fala que vai tirar aquele bando de escravos do Egito. Não fala que vai tirar aquele povo oprimido dali. Ele vê o povo de Israel como as suas hostes, os seus exércitos. Ele vê esse povo como o seu povo, como os filhos de Israel, apontando para a sua aliança. Quem é a igreja de Deus? Irmãos, novamente, talvez o mundo veja a igreja apenas como um grupo de pessoas que não pensam racionalmente, que não avaliam a realidade como deveriam, não são racionais. Talvez alguns vejam a igreja como um grupo perigoso, uma ameaça para a liberdade das demais pessoas. Talvez vejam a igreja como algo insignificante que hoje em dia não tem mais influência nenhuma na sociedade. Mas o mais importante, irmãos, não é como o mundo a enxerga. É como o nosso Deus enxerga o seu povo. A igreja de Cristo continua sendo a sua noiva. Continua sendo o seu povo. Continua sendo o seu exército. Eles são os herdeiros de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. E por isso, irmãos, que a nossa missão deve ser pautada não naquilo que o mundo diz a respeito de nós, mas naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. A nossa identidade não é taxada pelo mundo, é o mundo que determina quem nós somos. É o próprio Deus que nos alcançou e nos conquistou em Cristo. A nossa identidade não pertence a esse mundo, mas é dada pelo próprio Deus. E devemos honrá-la. Deus nos chamou como testemunha de Deus. E nós não podemos falhar em cumprirmos com essa identidade, com o nosso papel. Devemos testemunhar de Cristo. Deus nos chamou para manifestar a sua glória entre as nações. E é nosso dever manifestar a sua glória entre as nações. Deus nos chamou para influenciar esse mundo. É nosso dever influenciar esse mundo. Manifestar a justiça de Deus. Proclamar a verdade das Escrituras. Combater todo engano e mentira que há nesse mundo. Lembrar a esse mundo que é o Senhor sobre ele, não só sobre a igreja, mas sobre toda a terra. Que todo esse mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Devemos, irmãos, influenciar e anunciar isso ao mundo. É nosso dever, irmãos, anunciar a glória do Senhor. Esse era o propósito da obra de Cristo. Esse era o propósito da redenção mesmo. Era que Deus fosse glorificado em nações. E como Deus faz isso hoje em dia? Por meio da sua igreja, por meio do seu povo. É esse povo que é chamado para manifestar o Senhor. Portanto, eu e você temos uma missão. Qual é a nossa missão? Manifestar a glória de Deus. Cumpramos o nosso dever, irmãos. Não sejamos negligentes. Sabendo que essa missão não depende de nossa habilidade. Não depende de quão bem nós falamos. E que muitas vezes nós podemos nos frustrar e vermos os corações endurecidos. Mas até mesmo quando nós somos confrontados por isso, saibamos que o nosso Deus permite conflitos para manifestar a sua justiça. E sejamos fiéis em proclamar a sua glória, em revelar a sua glória aos povos. Vamos orar ao Senhor.